cliente veio aqui conversando comigo, ele disse que estava muito chateado com essa geração e ele estava dizendo que, rapaz, isso na minha época não tinha. O menino tem 12 anos de idade. O menino não larga o celular para nada. Ele nem levanta a cabeça para conversar com a gente. É de cabeça baixa, dando resposta. Fala que tá com fome, não tem coragem de ir na cozinha colocar a própria comida. 12 anos de idade. O buchão, as petocas arriadas, branco, pálido, parece que tá cheio de verme, não toma um bronze natural do sol, não sabe o que é uma vitamina D natural, orgânica. Porque não sai do sofá dizendo que tá na batalha online com um monte de colega no celular. Fica com fome para não perder a tal da batalha. Vai dormir 2 horas, 3 horas da manhã porque tá na tal da batalha. Não tem coragem de levantar para botar a própria comida. Ele fica com fome, mas se a mamãe não levantar para botar no prato e levar para ele, ele fica com fome. Ela levou ele no mercado para fazer uma feira. Ele veio espraguejando ela, dizendo que ela odiava ele, que ela não gostava dele, porque ele não aguentava mais essa vida. 12 anos dizendo que não aguentava mais essa vida. Agora tudo por quê? Porque ela levou ele no mercado e pediu para ele trazer 2 sacolas. Ele disse que estava sendo totalmente violentado. Era abuso, e que se o pai dele soubesse, ela podia até perder a guarda dele. Ele, com 12 anos, ameaçando a mãe, porque ela levou ele no supermercado e pediu para ele ajudar ela na volta para trazer 2 sacolas para fazer comida para ele mesmo comer. Aí ele chegou em casa morrendo de sede. Morrendo de sede, se acabando. A língua, um palmo de língua desse tamanho. E ele ficou morrendo de sede lá no sofá. Porque a louça estava suja, não tinha um copo limpo. E ele não é capaz também de lavar um copo. Ele prefere ficar com sede. Prefere ficar com sede se não tem um copo limpo. Prefere ficar com fome se não tiver ninguém para botar no prato para ele comer. E não mande eu dormir cedo não, porque ele vai dormir 2, 3 horas a tal da batalha. Eu sinceramente eu acho assim, que já deveria ter sido proibido a reprodução no Brasil. Ao contrário, é fazendo igual ao contrário, essa molecada. Não tem nada de interessante para ensinar para ninguém. Eles não conseguem aprender, muito menos ensinar, porque já que eles não conseguem aprender, vai ensinar o quê? A primeira geração em que os filhos não ensinam nada para os pais, porque na minha época, a gente com 14, 15 anos, a gente já estava ensinando para os pais, o que estava realmente acontecendo no mundo. A gente já tinha isso. Hoje em dia não. Hoje em dia é um menino de 30, 35 anos de idade, sentado na sala, barbado, todo babado, a mãe levando o prato ainda na cama para eles. Negócio está acontecendo hoje em dia. Eu sei não. A saudade é grande. A saudade é grande de um tempo que a gente se relacionava, de um tempo que a gente brincava, de um tempo que a gente saía, que a gente se divertia, sem medo de ser feliz. Eu lembro que eu estudava lá no Instituto São José, aqui no centro de Rio Branco. Eu não fui criado por mãe, então meu pai, quando amanhecia o dia, meu pai mandava eu me arrumar, eu logo muito cedo, muito pequeno, eu já tinha que saber me arrumar, né? Colocar minha roupa, me organizar, me pentear, me perfumar, tudo. Eu tive que desenrolar logo cedo. Então logo cedo eu tive que me virar nos 30, eu tive que aprender a fazer comida logo cedo, eu tive que aprender a arrumar uma casa, arrumar uma cama, eu tinha que lavar minha roupa, eu criança ainda, nunca contei isso. O Instituto São José lá para casa dava em torno de uns 15 minutos, bem andado, tranquilo, indo numa linha reta. Eu demorava 2 horas, porque eu aprontava demais. Eu ia para casa de um, de outro, subia nos pés de manga, pé de azeitona, pé de caju, fardado, tocando campainha da casa dos vizinhos. O pessoal, quando me flagrava, ia na minha casa denunciar o que eu tinha feito. Era algo totalmente impensável. Um menino tão pequeno já fazendo essas coisas, de imaginar o seu Otávio, tocando a campainha da gente. Aonde é que vai parar esse mundo? Se esse povo estiver vivo, eles não tinham noção do que eles iam ver. E aí eu ia para casa, chegava lá, eu trocava de roupa, botava uma bermuda, eu já saía no meio do mundo. E o meu pai não tinha muita preocupação não, porque ele sabia onde é que a gente poderia estar. Era na casa do Raul, ou era na casa do Edinho, ou era na casa do Alan, ou era na casa do George. E era essa nossa trupe. Então, quando queria me achar, saía na casa dessas pessoas, procurando até me encontrar. E não tinha medo, não tinha preocupação. A não ser quando a gente chegava com um prego totalmente atolado dentro do pé. Chegava se arrastando no chão, puxando a perna. Eu tinha me lascado todo, brincando descalço, um prego entrou. Ou então jogando futebol no meio da rua, brincando de bicicleta.
e aí arrombava a cabeça do dedão, a unha pendurada. E eu chegava em casa chorando, que era pro pai fazer um curativo para me voltar para brincar. As festas de aniversário eram regadas a enormes bolos confeitados de glacê, muito balão, chapeuzinho, nariz de palhaço, músicas, trem da alegria, balão mágico, entre outras coisas da nossa infância. Veio a adolescência, muitos se mudando, eu fui para o Nordeste. E na minha adolescência eu era totalmente obcecado por Guns N' Roses. Andava pelas ruas de João Pessoa com um boné que ele chegava a pesar 1,5 kg a 2 de tanto broche que eu colocava. Eu pegava o ônibus de Cruz das Armas, descia na lagoa, assim que descia estava cheio de camelô ali, e aí eu já pedia batata frita no saquinho. Eu de bermuda de surfista, de tênis, todo metido a gostosão, e eu ainda peguei aquela fase em que os adolescentes pregavam pôster de macho na parede. E o meu era o quê? Guns N' Roses, Skid Row, Iron Maiden, Destructions. Eu gostava muito de banda de rock nessa época. Eu tava virado no din-din. E até no teto tinha. Eu dormia olhando pro Guns N' Roses, com a sunga apertada. Um Walkman laranjado, um fonezinho de ferro aqui no ouvido, e tava eu, no centro de João Pessoa. A gente fazia fila no orelhão da rua, no orelhão público, para conversar com quem a gente amava. Ou era na ficha, ou era naqueles cartão de crédito. E passava horas. Uma época que a gente aprendeu a conversar através da carta, da escrita. Agora e eu? Como é que faz para a pessoa ler o que eu estava escrevendo? Eu todo enrolado. Minha esposa, quando me conheceu, disse: Maninho, como é que tu fez para conversar com as pessoas até hoje? Tudo mal feito. Só estudei até a 4ª série e a minha escrita sempre foi muito ruim. A nível de pontuação, essas coisas. Então o pessoal tinha que botar a carta para entender o que eu estava falando. Era uma vontade de namorar alguém. Minha esposa, como ela tem uma queda especial por ser psicóloga, ela disse: a falta de uma imagem feminina na sua vida, da mãe, fez com que você se debruçasse em cima dessa ideia de sempre querer alguém, uma mulher perto de você. Imagine, a gente fazia a carta na sexta. Aí entregava para a menina, que era para ela pensar, sábado e domingo, para na segunda ela devolver a carta, e aí ela respondia com X sim, com X não. Era isso. A gente falava o que a gente queria, botava 2 quadradinhos e ela tinha que responder. Quando a menina queria se amostrar para as outras parceiras, as outras colegas, aqueles bandos que andavam juntas, o que elas faziam? Ela contava para todo mundo, elas riam da nossa carta, riam da gente, debochavam, aí levava as meninas para dar um não. Tome aqui. Mundiça, jogar na cara da gente. Aí o menino, ei, a mangava, e a gente ficava humilhado 2 vezes, indo e voltando. Eu não me abalava pra isso não. A gente foi ensinado a não se abalar com essas coisas. Bora pra próxima, uma hora vai entrar. E aí o tempo vai passando, a gente não vai notando, o cansaço vai chegando. Quando eu já morava lá em João Pessoa, veio a época dos fliperama da vida. Eita, fazia combate, lotava as mercearias. Lá em João Pessoa, em todo boteco de esquina tinha um fliperama, tinha uma máquina, 2 pelo menos. Era tanto que a gente só faltava ficar doido dentro do fliperama daquele. E eu gostava de jogar Samurai Shadow e fazia fila. Eu tirava combate com 30, 40 pessoas ao mesmo tempo, sem arregar, e ganhava de todo mundo. Eu lembro que uma vez um cara perdeu pra mim tanto, que teve um cara que chegou assim e disse: deixa ele ganhar porque vai dar problema pra tu. Esse cara já tá irritado contigo, você não é daqui. Eu saía, vocês não estão entendendo. Eu pegava o ônibus e eu saía de bairro em bairro para poder alguém que não me conhecia aceitar um combate comigo, porque só assim eu podia jogar contra outra pessoa. E para mim poder ser aceito, eu ainda dizia assim: tá jogando aí, é. E como é que dá esse golpe aí? Assim? Aí e pra pular, bota, entendi. E tem, como é que é o especial? Eu pagava de abestado. Aí eu dizia: posso entrar em combate contigo? Aí o cara disse: entra aí, boy. Oxi, pode entrar, entra mesmo. Aí eu entrava. Aí eu mostrava a chapuleta do negão. Aí o cara tinha perdido, aí ele começava: combate, tome uma, tome duas, e eu pra boçal. Ligava meu Walkmanzinho quadrado aqui, fone aqui, eu já tava cego, tava nem aí pra ninguém. E tudo isso foi passando e a gente nem notou que houve um momento em que, pela última vez, a gente entrou num fliperama,
A gente comprou um broche para montar num boné. A gente foi para a última festinha. A gente fez a última cartinha. A gente levou o último fora da menina do colégio. Tudo foi passando. O espetáculo pra gente estava se encerrando. A cortina fechou-se e abriu-se para uma nova geração. Eu tô na batalha. Eu tô na batalha. Outro dia tinha um menino aqui, o pai chegou com uma bomba d'água, o menino tem uns 12 anos, magrelinho, todo franzino, sabe, cabelinho na régua. Aí ele sentou, eu digo, sente aí meu filho, quer água? Aí ele disse que não. Aí ele tava aqui de jeito sentado, esperando o pai dele, esperando o orçamento da bomba. Chegou outro rapaz, começaram a conversar, papapá, aquela coisa de macho, de está aqui meu filho. Meu filho, eu já tenho falado pra ele, né? Mulher, coisa boa. Meu filho. Aí ele, eu, hein, pai? Nada a ver, conversa estranha. Pode fazer uma pergunta. Esse homem estava na batalha? Também, sai que eu tô na batalha com meus colegas. Dá licença. Para, pai, para. Ai, não. Ai, eu tô com fome. Bota minha comida. Como é que eu vou comer? Eu tô na batalha. Não posso sair daqui, não. Se meu pai souber que tu tá me levando em supermercado pra trazer sacola andando, tu vai perder a guarda. Porque tu tá abusando de mim psicologicamente, socialmente, em nome do pai e do filho das pessoas. E aí a gente chegou no ponto mais crítico que pelo menos eu acredito que nós estamos. Nem um enxoval tu pode fazer mais com segurança. Porque se tu leva a tua mulher para fazer uma ultrassonografia, o médico diz parabéns, você vai ser pai de um menino. Aí tu gasta dinheiro e faz um enxoval pro menino que tá vindo. O menino nasce e quer ser mulher. Aí se o médico diz assim, parabéns, você vai ser pai de uma menina. Aí tu vai lá e gasta dinheiro e faz um enxoval pra menina. A menina nasce e quer ser homem. Quer ser aqueles caminhoneiros que andam por aí arrastando a sandália com a calça caindo. Quer ser desse jeito. Isso quando não querem ser cachorro, gato, periquito, uma cobra.